Olá, estamos de volta com o Viva Voz e já está na linha com a gente nesse dia bem tumultuado, o diretor da sucursal do Globo em Brasília, Thiago Bronzato. Boa noite, Thiago. Boa noite, Vera. Boa noite, Débora. Boa noite, Carol. Boa noite, os ouvintes. Boa noite. Oi, Bronzato. Tiago, vocês que estão aí à frente das apurações, sua equipe, vocês entrevistaram o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, estão o dia inteiro em busca de bastidores desse caso. Eu queria ouvir de vocês se a avaliação de vocês é que o ministro se tornou insustentável, a situação dele se tornou insustentável para permanecer à frente do caso e por quê? Olha, Vera, esse caso do Banco Master, ele deixou de ser apenas uma investigação da maior fraude bancária do país e ele se tornou um verdadeiro chá de revelações e teste de estresse ali para o Supremo, né? Isso porque a Polícia Federal entregou ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, um documento que revela que o ministro Dias Toffoli foi mencionado em mensagens trocadas pelo banqueiro Daniel Vocaro, dono do Master, né, e seu cunhado, o pastor Fabiano Zettel, né? E o que que tinha nessas mensagens? Os diálogos que estão sob sigilo, né, apontam ali pagamentos de um fundo ligado ao cunhado do Vocaro para uma empresa que tem como sócio o ministro Dias Toffoli. Até então, essa empresa ela era apresentada como sendo ligada a dois irmãos de Toffoli. Ninguém sabia que o ministro era sócio. E aí, eis que numa nota divulgada pelo ministro, ele reconheceu ser sócia dessa empresa que recebeu um aporte de recursos de um fundo ligado ao cunhado do Daniel Vocaro. Ou seja, o próprio ministro do Supremo foi beneficiado por recursos de um fundo de um investigado no caso Master, né? Mas essas surpresas não param por aí, né? O gabinete do ministro Toffoli diz que ele recebeu, em 2021, dividendos pela venda, de participação, da empresa dele num negócio no resort no Paraná, né? No entanto, como mostrou hoje a colunista Malu Gaspar, o relatório entregue pela Polícia Federal ao Fachin detalha um pouco ali os diálogos que revelam que os pagamentos teriam ocorrido, na verdade, no final de 2024, ou seja, 3 anos depois do período mencionado na nota pelo Toffoli, né? E não fosse o bastante, o ministro decidiu dobrar a aposta, né? Que foi uma outra surpresa, né? Ontem à noite ele tinha divulgado uma nota criticando o relatório da PF, chamando o documento de ilações, né? E hoje ele determinou que os investigadores deveriam enviar todo e qualquer material apreendido durante as investigações, nos celulares e nos computadores dos suspeitos, né? Ou seja, Toffoli, que agora está ali na mira de um relatório da PF, quer ter acesso a todo o arsenal que está em posse da Polícia Federal, né? Como se ele não quisesse ficar sozinho num barco que parece estar cada vez mais furado. E, Bronzato, como é que está o clima no STF depois que o ministro Fachin abriu um processo para avaliar a suspeição de Dias Toffoli? Olha, tá uma torta de climão lá no Supremo, né? Assim, não tá dos melhores climas ali. Quando a gente fala ali com alguns ministros, né, eles se mostram ali muito perplexos, né, com a gravidade do relatório da Polícia Federal, né? E, ao mesmo tempo, eles também não querem incendiar mais o ambiente, né? Alguns dizem que, de fato, é muito grave, né, o que esse gesto da Polícia Federal, né, de apresentar essas mensagens que mencionam Toffoli, mas alguns também estão pregando cautela, justamente para não desgastar mais a imagem do Supremo, né? O presidente do Supremo, ele sempre foi cobrado ali nos bastidores para sair em defesa do Toffoli. E até um tempo atrás ele chegou a divulgar uma nota defendendo a condição do Toffoli de estar à frente do caso Master, né? Mas, com o passar do tempo, o Fachin foi vendo que isso estava desgastando a gestão dele, né? E ele passou, então, a fazer uma inflexão, deu algumas entrevistas,
dizendo inclusive que ele não iria cruzar os braços e queria agir, doa quem doer, né? E aí, quando chegou o relatório da Polícia Federal para o Fachin, ele resolveu realmente descruzar os braços e agir. O que ele fez? Ele determinou uma abertura de uma arguição de suspeição, que é, na prática, um instrumento processual usado para questionar a parcialidade de um ministro em um determinado processo, né? Esse gesto do Fachin, ele foi visto de duas formas. Alguns ministros interpretaram como um cartão amarelo para o Toffoli, dando a opção de ele ser substituído antes que fosse expulso ali da relatoria do Master, né? Já outros ministros viram como uma forma de o Fachin contornar uma situação embaraçosa, né? E não mandar a Polícia Federal estar logo de cara uma investigação contra o Toffoli, né? O que geraria ali mais constrangimento para o Supremo. De um jeito ou de outro, uma coisa é fato, né? A situação do Toffoli entrou muito no modo vai ou racha, né? O ministro ele não quer deixar o caso do Master, ele tem dito a pessoas próximas que se ele deixar a relatoria sob pressão, isso pode abrir um precedente perigoso que mais tarde pode afetar inclusive outros membros do Supremo, né? Mas a situação do Toffoli tem se tornado cada vez mais difícil, né? Ele conta muito com o apoio de uma ala ali do Supremo que é liderada pelo decano da Corte, Gilmar Mendes, e também o ministro Alexandre de Moraes, né, seu colega, mas outra ala ali, mais endereçada pelo ministro André Mendonça, Luiz Fux, Carmen Lúcia, tem visto com muita preocupação o andar da carruagem no caso Master, né? Porque virou não mais o caso Master, mas sim o caso Toffoli, né? E para essa ala, o Toffoli deveria sim se afastar da relatoria do inquérito para evitar, inclusive, questionamentos à credibilidade do Supremo, né? E em meio a esse climão, os ministros então decidiram fazer uma espécie de DR hoje, depois da sessão, e estão reunidos nesse momento ali debatendo o caso Master, né? O Fachin disse que iria mostrar esse relatório da PF para os seus colegas e a partir dali eles iriam falar sobre como deveriam ser os próximos passos, né? Vamos aguardar aí o próximo capítulo dessa novela. Pois é, eu te perguntar justamente sobre isso, Bronzato, próximos passos e como é que a PGR deve se posicionar nesse caso. Sim, nos próximos passos, o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele é uma peça fundamental, né, para o futuro do Toffoli à frente das investigações do Master, né? A legislação prevê que somente duas pessoas podem pedir a suspeição de um ministro do STF, né? O próprio ministro, o que não vai acontecer no caso do Toffoli, ou a Procuradoria-Geral da República, né? Tem também uma terceira possibilidade, que é menos comum, de o presidente do STF matar no peito e falar, ó, determina aqui a suspeição de um ministro. Isso geraria muito caos interno, então o Fachin está evitando tomar essa iniciativa unilateral. E tanto é o que o Fachin mandou o caso do Master para o Gonet avaliar. Depois de receber a resposta do Toffoli se defendendo diante das mensagens apontadas ali pela Polícia Federal, o Fachin pegou o caso e mandou para o Procurador-Geral para ver se ele via ali algum indício de suspeição do Toffoli ou mesmo de abertura de um inquérito, né? O fato é, assim, a situação do Gonet está cada vez mais complexa, né? Porque ele vem tentando controlar a pressão como ele pode, né? Nos últimos tempos ele tem recebido série de pedidos de parlamentares ali solicitando ali a declaração da suspeição do Toffoli, mas ele tem se esquivado, né? Já arquivou 3 casos, né? E hoje ele recebeu um novo caso pedido pelo senador Alessandro Vieira, né? Mas o Gonet tem dado sinais para as pessoas próximas que ele está chegando no limite, né? Vale lembrar que o Gonet ele chegou à PGR muito afiançado pela boa relação que ele sempre nutriu ali com os ministros do Supremo, especialmente com o Gilmar Mendes, né? E com o Alexandre de Moraes, que são os apoiadores do Toffoli ali nos bastidores, né? Mas tem um outro peso que conta ali para o Gonet, que é a opinião do presidente Lula, que o reconduziu Uhum. para o cargo recentemente, né? Nessa quinta-feira, por acaso, o Gonet se reuniu Sim. com o Lula no Palácio do Planalto. E oficialmente o Planalto disse que a pauta era para tratar de outro assunto que não fosse Toffoli, né? Envolvendo bancos e bets. Mas, para um bom entendedor, está claro que bancos, nesse caso, pode ser interpretado como Banco Master, sim, né?
E o Lula não tem escondido a sua insatisfação com o Toffoli. Assim, o presidente tem dito a aliados que a permanência do Toffoli à frente do caso Massa está se tornando sustentável, porque está gerando uma crise maior que está dragando o Supremo para toda essa polêmica. Então, diante Exato. desse cenário, o Gonê ele tem que encontrar ali uma saída e tomar uma decisão sobre o futuro do Toffoli. É isso. Obrigada, Thiago, por hoje. O Globo segue também com atualizações do caso, então convido vocês a acompanharem a cobertura pelo site do jornal. Até semana que vem, Thiago. Bom carnaval para você. Obrigado, uma boa noite, até mais. Bom carnaval, Tchau. até.